Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Deixa eu habilitar aqui para vocês, 10 horas em ponto, chat habilitado. Vou compartilhar a tela com vocês aqui já. Pessoal que está entrando, está bem no limite nosso aí, geralmente de 5 minutos de tolerância. Bom dia. Bom dia, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos lá. Bom dia. E aí, bom dia. Vamos lá. Deixa eu habilitar aqui a tela, o chat está aqui. Cadê meu chat? Pronto. Vamos lá. Primeiro, eu agradeço a todos que estão participando aqui com a gente, né? Espero que esteja tudo bem aí com a família de vocês, com vocês, na empresa de vocês, com essa questão do Covid. Espero que esteja acontecendo tudo bem aí, esteja todo mundo em ordem, né? Todo mundo com a saúde em dia. E agradeço o tempo, né? A oportunidade da gente estar conversando aqui e compartilhando esses assuntos. Vou esperar 5 minutinhos, né? Até 10h05 só. O pessoal que está chegando aí, saindo de outras calls e entrando aqui. Enquanto isso, hoje a gente vai falar da portaria 20, né? Então, para quem já vem acompanhando a gente aí nos últimos 6 workshops, né? Nos últimos 6 seminários, o assunto de hoje ele vai englobar muito dos assuntos que a gente tratou já nas últimas semanas, né? Principalmente na última semana, tem até comecinho, acaba que os problemas resolvidos pela, quer dizer, né? Os problemas que era para a portaria 20 resolver, eles são os mesmos problemas que a 5101 também vem ali e trabalha para resolver na parte de iluminação pública. Então, a gente vai ser um pouco, o comecinho vai ser semelhante, mais reduzido só da 5101, mas ele vai ser um pouquinho semelhante, só as informações dos problemas, e depois, hoje, em vez da gente aprofundar na análise da NBR 5101, a gente vai aprofundar na portaria 20, legal? Para quem está vindo só hoje aqui, né? Lembrando que eu estou com 2 telas, então se eu virar um pouco para a esquerda aqui é porque eu estou olhando a segunda tela que está a apresentação, então estou trabalhando com 2 telas aqui. Legal? Caso alguém tiver um comentário, um acréscimo para fazer, uma dúvida, é só deixar no chat e aí eu coloco vocês ao longo do tempo, tudo bem? E aí a gente vai respondendo ou durante a conversa ou a gente responde no final da conversa, legal? Deixar o celular aqui no avião, né? Senão não para. Então vamos lá. Acho que está todo mundo ouvindo bem, né? Quem quiser acessar os últimos workshops ou compartilhar os últimos workshops com a equipe de vocês ou com os colegas de vocês, vocês receberam um e-mail hoje, quer dizer, ontem, que foi enviado, que tem as gravações dos 6 workshops. Então, é só clicar em qual assunto faz sentido vocês assistirem a gravação ou compartilhar a gravação e compartilhar esse link com qualquer pessoa, tá? Informação muito interessante. São informações legais aí para a gente levar aí o conhecimento de iluminação LED e compartilhar aí o máximo possível com o pessoal. Agostinho, não recebi. Você poderia me mandar? Agostinho, eu posso te mandar sim. Deixa o teu e-mail aí, por favor. A Vivi, da nossa equipe aqui de comunicação e marketing, ela vai encaminhar para você este e-mail, tudo bem? Até caso mais alguém quiser, alguém que não recebeu o e-mail, é só deixar aqui no chat para mim e aí a gente encaminha para vocês aí provavelmente depois da nossa conversa de hoje, legal? E de qualquer forma, também a gravação de hoje, Agostinho, ela vai ter os links para você acessar também, tá? Então você vai ter se você não receber, me manda um e-mail, João, vou deixar meu e-mail aqui para você. Se for o caso, me manda um e-mail também, eu respondo para você com as informações, tá? Aí eu entrego para você as informações. Tá todo mundo me ouvindo aí? Porque o Agostinho não me respondeu mais, acho que não sei se o chat está ok. Ah, beleza. Valeu, César.
Beleza, então vamos lá, vamos conversar e vamos aprofundar um pouco mais as informações de hoje, tá? O pessoal vai chegando aí ao longo da nossa conversa. Eu não recebi. Beleza, Josefa, eu mando para você. O seu e-mail a gente tem aqui, eu encaminho para você, tá ok? A Vivi encaminha para você aí, para você ter o acesso a todas as informações. Vamos lá. Nós vamos falar hoje da portaria 20, né? A portaria 20, ela rege ali os requisitos mínimos, né, para a luminária pública no Brasil. E lembrando que é para a luminária pública, para a iluminação viária, tá? Então, ela só entra para a parte de iluminação viária. O ideal, obviamente, né, que o mercado brasileiro tenha consciência de que a mesma tecnologia que é voltada para a iluminação viária também seja aplicada em iluminação de parques e de áreas de calçadões, enfim, para que você consiga ali parametrizar requisitos mínimos de tecnologia e de qualidade para que o produto aplicado no município ou que seja uma entidade privada, ele realmente tenha uma robustez tanto para gerar iluminação adequada quanto para também ter uma durabilidade que é na expectativa de vocês, tá? De cada cliente que está adquirindo produto de iluminação. Então, quando você olha para a tecnologia LED, principalmente, né, o grande quesito dela é que ela tem uma alta durabilidade e uma alta estabilidade da iluminação gerada. Então, se fecha-se os olhos para as características adequadas de um produto, coisas que a gente vai falar hoje aqui, quais são as características, tem a portaria, só que a portaria ela põe só o mínimo, e o mínimo não é suficiente ainda para o que a tecnologia LED pode apresentar para o mercado. Então, aqui a gente sugere, hoje, durante a nossa conversa, eu vou sugerir quais são e mostrar para vocês quais são as tecnologias, quais são as características da luminária ideal aí para você aplicar numa iluminação pública e que você vai conseguir aproveitar ao máximo a tecnologia LED e você não vai aumentar o custo de aquisição em mais de 5%. Então, isso são informações muito importantes. Geraldo, verdade aqui, né? Faltou uma letra aqui em luminária. Já vou fazer essa correção aqui agora, já, ó, para isso aí, luminária, para isso aí não ficar para depois, tá? Então, pode fazer as correções aí. Aliás, era para ver se você estava atento mesmo aqui na conversa, tá? Vamos lá. Então, nós vamos discutir a portaria. Vamos lá. Antes, para todo mundo entender o porquê que surgiu a portaria no Brasil, por que ela é utilizada, por que é importante seguir ela, a gente vai ver a agenda, né? A agenda nossa hoje, então, eu vou falar dos problemas que a portaria de iluminação pública resolve, quais são as etapas para resolver esse problema e em qual etapa, que é a etapa que a gente viu na última conversa, que a portaria se encaixa. Obviamente, eu vou ter que resumir brevemente a 5101 para quem não estava na última conversa, e aí sim nós vamos aprofundar na portaria 20. E aí nós vamos falar aonde que você pode encontrar a portaria 20, qual a especificação mais importante que o município deve levar em conta, que não está na portaria 20, e qual que é a justificativa técnica e financeira para se optar por uma especificação técnica que é superior à portaria 20, tá? Então, esses 3 pontos aí vai balizar aí a nossa conversa de hoje, legal? Para quem não participou das últimas conversas, eu vou mandar o link para vocês da apresentação de hoje e é só clicar no assunto que vocês quiserem aqui na apresentação ou é só clicar no e-mail que vocês receberam para você conseguir assistir a gravação das últimas conversas, tá? Foram muito produtivas aí, tivemos um retorno bem legal do pessoal que participou conosco. O cenário atual hoje que a gente encontra na parte de iluminação pública é um parque, primeiro, né, que a gente falou da última vez, em constante falha, é um parque que falha muito, não só queima luminárias, mas luminárias que são expostas ao tempo, acaba não tendo o índice de proteção adequado, então tem acúmulo de inseto, acúmulo de água, acúmulo de sujeira, e tudo isso afeta a iluminação como um todo. Então, você tem um parque de iluminação atual hoje em constante falha. Isso quando a gente fala de lâmpadas convencionais. Um alto índice de manutenção. Vou passar um pouco mais rápido esse assunto, porque a gente já tratou dele quando a gente falou da NBR 5101. Outro ponto importante é que o parque de iluminação atual, na maior parte das vezes, não atende a NBR 5101, tá? Então, esse é um grave problema, né, que afeta a segurança pública, que afeta a valorização do próprio município,
Então, são fatores aí relevantes, né? Então, a iluminação por si só, ela traz muito benefícios além da eficiência energética, tá? Os produtos sem qualificação e robustez, né? Essa foto aí é muito comum, infelizmente, de se ver muito isso no mercado hoje, se vê muito isso nos parques de iluminação instalados. Parece brincadeira, mas não é. Parece que é um ponto só, mas não, são vários, provavelmente, que tem essa característica. E um fator muito importante é que quando a gente vai para a parte de iluminação LED, é que ela gera uma economia muito significativa para os municípios, tá? Ou para a entidade privada que vai aplicar aquela iluminação em LED lá para substituir lâmpadas convencionais. Como a gente já falou isso praticamente em todos os workshops, né? Esse slide sempre vem. E aqui quer dizer o quê? Que estima-se 4 trilhões de economia de energia mundial, né? Isso só com a economia energética, mais de 4 trilhões de dólares aí de economia substituindo as lâmpadas convencionais para a tecnologia LED. Legal? Isso no mundo inteiro. Então, é muito significativo. E todos esses problemas citados acima, eles podem ser resolvidos com a iluminação de LED, né? Então, aqui tem um exemplo bem legal, muito bacana, que você sempre que você troca o LED, troca a lâmpada convencional por LED, você vê um contraste muito grande quando você tira essas fotos por drone ou helicópteros, né? Então, você vê aí uma diferença muito grande e visualmente você já vê uma vantagem significativa de aplicar a iluminação LED, obviamente, além da tecnologia, além da economia de energia, né? Isso vale tanto para avenidas V1, V2, V3, V4, ou seja lá, qual for a aplicação, você consegue ter uma economia energética e também a valorização do município, a adequação do nível de iluminação. Show de bola. Então, como resolver o problema? Resolve o problema com luminárias de LED, né? Então, aqui 2 municípios que a SX trocou ali e no comecinho da troca a gente tirou o antes e o depois para a gente conseguir visualizar esse contraste da iluminação LED para a iluminação convencional. O LED que traz mais de 100 mil horas, eficácias acima de 135 lumens por watt efetiva no produto, né? Diferente da lâmpada, que você tem uma eficácia, mas você não consegue controlar a iluminação. Então, quando você pega a luz realmente efetiva em campo, a eficácia real do produto fica muito baixa, tá? E o LED, por ser uma fonte luminosa muito pequena, você consegue controlar quase 100% dessa iluminação gerada. Legal? Enfim, são pontos que a gente já falou. Há muitos incentivos hoje no Brasil em relação a investimentos em iluminação LED, né? Então, tem o BNDES, a SX é um incentivador de iluminação para financiar projetos de iluminação, mas tem muitos projetos do BNDES. Quando a gente falou na parte de incentivos do avanço da tecnologia LED, eu exemplifiquei quais são os incentivos. Então, tem infinitas linhas de crédito, infinitas linhas de investimento em tecnologia que está relacionada com eficiência energética. Então, todo mundo que quer aplicar, sim, tem hoje muitos benefícios, né? A ANEEL é quem rege ali as regras ali de consumo de energia e, obviamente, tanto o desenvolvimento profissional quanto o desenvolvimento da própria empresa, né? A empresa que entrega um produto, que entrega uma obra com iluminação LED, entrega um produto mais robusto. Então, quem guia projetos de iluminação, o projeto de iluminação ele é muito vistoso, né? Então, ele fica às vistas de todo mundo. Então, ele aparece muito, não só pela economia que ele gera, mas pelo resultado visual que ele traz também. Então, evidencia quem executa projetos de iluminação. Então, acaba que a sua própria carreira também ela é desenvolvida em relação a isso. Então, aqui eu deixei o link de todo mundo para quem quiser saber mais das linhas de financiamento do BNDES, saber mais da ANEEL, saber mais do Procel, que rege a parte de eficiência energética no Brasil, é só clicar aqui nos links e você vai ter acesso a essa informação. Tá? E se quiser desenvolver a sua carreira com tecnologia LED, é só clicar aqui e entrar em contato com a SX, tá bom? Enfim, quando a gente falou na última vez sobre a parte da 5101, o Dialux ele entra como software que permite à engenharia entender como que será a iluminação LED antes de você aplicar a iluminação. Então, você consegue simular e entender de fato como que vai ser a iluminação do ambiente da avenida que você vai trocar antes de aplicar a luminária. Então, o Dialux serve para você fazer essa simulação. A gente já falou de Dialux em praticamente todos os workshops, então eu precisava refletir aqui novamente. Então, aqui um exemplo. Então, o que o Dialux apresenta? Apresenta o nível de iluminação que você vai obter com a troca de luminárias LEDs, as características de nível de iluminação, uniformidade do ambiente, todas as outras características necessárias que a norma pede.
Então, o Dialux, ele vem com essa funcionalidade, tá? Então, aqui um exemplo do nosso simulação aqui, por exemplo, de uma área de bairro, onde tem a simulação aqui das ruas, para entendendo qual que é o nível. Então, o nível de iluminação aqui está em 20 lux. Então, provavelmente, essa aqui deve ser uma V2, uma V3, não sei de cabeça. Mas, enfim, está aqui com a simulação adequada. E aí, esse software também traz o nível de uniformidade de cada rua. E aí, ele é apresentado. E aí, com isso, tanto o município quanto a engenharia tem a certeza de que se aplicar o produto, aquela tecnologia de LED que foi simulada ali, ele vai ter lá em campo depois, de fato, um nível de iluminação conforme a norma, tá? Então, esse é um fator muito importante, tá? O Dialux, ele está presente aí, ele tem que estar presente aí no dia a dia nosso, tá? Quando a gente fala da simulação, também você consegue ver essa simulação em 3D do local de aplicação. Então, aqui um exemplo de um cruzamento de rodovia que vem com a aplicação da tecnologia LED e essa simulação. Tá? Então, aí você consegue enxergar exatamente qual que é o resultado que você vai obter aplicando a luminária que foi simulada. Nós falamos na última vez o passo a passo que era necessário entender para que um município atenda a NBR, a BNT, a NBR 5101, e qual que eram os passos que era necessário dar. Então, a gente tinha falado primeiro que era o inventário de modelos de arruamento do município, definição dos modelos padrões, para definir quais são as características de produto que vão atender os padrões. Então, se eu tenho 100 modelos de ruas no meu município, eu vou tentar reduzir isso a 5, a 3, 4, 5, 10. Tudo vai depender de quanto que você tem na totalidade do seu município e quantos padrões vão fazer sentido você rodar. Você vai... eu tenho 100 ruas de bairro. Eu tenho 100 ruas no meu município. 70 são ruas de bairro. Então, dessas 70, elas vão ser V4, um exemplo. Então, a gente vai fazer um modelinho para V4, para bairro, que vai atender todas as luminárias que forem simuladas nesse V4, vão estar aptas para atender o nível de iluminação adequado nessas 70 ruas. Tem lá o anel viário na minha cidade. Dificilmente uma cidade só com 100 ruas vão ter o anel viário, mas vamos supor que tenha nessa cidade. Então, você vai ter lá um anel viário, o anel viário vai ser V1. Então, tem 3 anéis viários lá na minha cidade. Então, esse modelo padrão de V1 para anel viário, com 3 vias, ele vai precisar da luminária XYZ. Então, isso a gente falou bastante na última conversa, então não vou aprofundar disso. E tem a definição do termo de referência. Então, depois o município, a engenharia, precisa entender ali, que estiver executando o projeto, qual que é a característica de produto que atenda a isso. Então, a conversa de hoje, ela está especificadamente neste ponto, no ponto 4. Então, no ponto 4, a portaria 20 realmente se encaixa. Legal? E depois tem a licitação, que aí não faz nem sentido a gente discutir aqui, mas para quem já trabalha com isso, navega aí no dia a dia naturalmente, tá? Então, vamos lá. Portaria 20. Antes de a gente entrar, deixa eu ver aqui se as perguntas têm muita relação ou se eu deixar elas para o final. Falamos lá atrás sobre insetos e ele aparece como um índice de manutenção. Qual a estatística atual entre convencional e LED em uso? Diminuiu isso. Ô, José, se você puder até repetir para mim a pergunta, eu não entendi muito bem como respondê-la de forma que eu não tenho meia dúvida se está relacionada com insetos ou com a manutenção de lâmpadas. Se você puder só abrir um pouco mais a pergunta para mim, eu posiciono para você uma resposta, tá? Lucena, para um cliente, para uma empresa, um município que precisar de entender como que faz um inventário, como que ele define o padrão, no último workshop eu fui bem no detalhe das informações necessárias que precisam ter para definir os padrões e como que é feito um padrão. Então, se você olhar lá, na última conversa da 5101, tem lá exatamente, tem que ter a largura da rua, a altura do poste, a distância entre postes, se vai considerar a angulação. Então, tem um modelinho padrãozinho só para a gente preencher as características básicas de cada modelo de rua, legal? Então, na última conversa, tem essas informações detalhadíssimas lá para ser possível apresentar esse tipo de projeto, tá ok? Então, vamos aqui, portaria 20 metros, lembrando que são requisitos mínimos para a luminária pública para iluminação viária. Vamos detalhar ela agora aqui e entender, tá? Antes da gente entrar na portaria,
Só relembrando a diferença entre o que é a portaria 20 e o que é a BNT 5101. A BNT 5101, ela define quais são ali os tipos de rua, ela caracteriza lá, ó, a rua que tem muito tráfego de pessoas, muito tráfego de veículos, e ela é em alta velocidade, ela tem essa característica, tem essa nomenclatura e vai precisar desse nível de iluminação. Então, a gente detalhou muito isso. Então, a 5101 serve para caracterizar as ruas e definir o nível de iluminação para cada tipo de rua. Então, o bairro tem que estar com tal nível de iluminação, o centro tem que estar com tal nível de iluminação, parque tem que estar com X nível de iluminação, calçadão tem que estar com X nível de iluminação, e esse nível de iluminação é para a segurança de quem está utilizando aquela via, né? Seja para a parte de segurança, assalto, você conseguir enxergar a pessoa que está movimentando ali, seja para a parte de reduzir potenciais acidentes em arruamentos, enfim. Essa é a função da 5101. Ela não caracteriza como que tem que ser o produto, ela só caracteriza como que tem que ser o nível de iluminação, não o produto. Então, aqui no caso eu só exemplifico quais são os principais resultados que a NBR 5101 traz, né, que é o nível médio de iluminação e a uniformidade mínima. E tem as características de rua. Então, por exemplo, aqui eu coloquei só um exemplo, só para a gente relembrar, tá? Uma rua de via de trânsito rápido, com volume de tráfego intenso, ela é V1. E quando a gente olha V1 pede 30 lux de nível de iluminação e uma uniformidade de 0,4. Tem tanto para tráfego de veículos quanto para tráfego de pessoas. Então, o passeio, a ciclovia, enfim, tem lá os níveis de iluminação adequados. Então, P1, que é onde tem uma movimentação muito alta de pessoas, na parte noturna, ela tem que ter 20 lux de iluminação. Então, a 5101 define esses parâmetros aqui. Nada se fala de produto, fala só de caracterização de rua e nível de iluminação. Já a portaria 20, que aí na última conversa a portaria 20 a gente falou menos e hoje a gente vai falar mais. Então, a portaria 20 não, ela define ali produto. Então, ela não está se importando, teoricamente, com o nível de iluminação. Obviamente que algumas características delas, da portaria, ela é decidida já visando como que isso vai se comportar para atender 5101. Mas, ela fala de produto. Então, aquela luminária pública tem que atender tal característica, tá? Isso é uma opinião técnica, né? E não necessariamente. A portaria 20 hoje ela rege os requisitos mínimos. Então, ela ainda dá abertura para aplicações que, como eu disse, o município poderia ele ter uma especificação melhor e mais técnica, e o custo de aquisição ele seria ligeiramente maior, 1 a 3%, e você vai conseguir ter um benefício ao longo prazo, ao médio prazo, muito significante em relacionado ao custo de aquisição que você está colocando a mais. E, às vezes, o fato da portaria 20 não especificar muito bem algumas características técnicas, além de deixar confuso algumas informações, permite-se que sejam aplicadas ainda algumas características de produto que não faz bem ao município, né? Então, é isso que a gente vai detalhar hoje e vamos justificar por que isso faz sentido, legal? Quando a gente fala aqui da portaria, para quem quiser acessar a portaria, tiver curiosidade e quiser ali, basta jogar no Google ali, portaria 20 metro PDF, que você consegue ter acesso aberto, né, à informação. E para facilitar a vida aqui, eu deixei o link. É só você clicar ali e ver as características que estão sendo expostas na portaria, né? Então, a portaria, na verdade, ela é um conjunto de um monte de ABNT e das definições dos parâmetros mínimos ali que um produto de luminária pública deve atingir, tá? Olha, isso vale para luminária pública. Vou aplicar um refletor. Ele não se encaixa na portaria 20, tá? Ele não tem que cumprir a portaria 20. A luminária pública, sim. Vou iluminar arruamento. Tem que ser com luminária pública. Para você, tem que estar conforme a portaria 20. Legal? Não fiz uma instalação sem portaria 20 do Inmetro. Vou só pegar uma água aqui. Fiz uma instalação sem portaria 20 do Inmetro. O que acontece? Então, você está sujeito a penalidades do governo porque está descumprindo uma portaria existente. Tá ok? Vamos lá. Tem a portaria
e tem a BNT 5101, a normatização, então, quer dizer que resolve todos os problemas que a gente citou lá em cima? Gostaria que sim, mas em pleno 2020, né, a gente viu na última conversa que ainda assim você tem sistemas novos de iluminação com tecnologia convencional. Segundo ponto, você tem sistemas novos de iluminação LED que não atendem norma. Então, são situações bem críticas aí de aplicação de produto que são relevantes a gente considerar. E fora isso, além de ter esse fator de característica, você tem produtos que ainda encontram-se em 2020 com baixo controle luminoso. Pô, se você tem um LED, se você tem a tecnologia LED, a opção é você extrair o máximo daquela tecnologia para fazer a aplicação dela. Então, você encontra luminárias com baixo controle luminoso, sem protetor de surto externo, com iluminação externa, sem um driver externo. Putz, isso é totalmente crítico, porque a luminária pública está muito sujeita às variações não só da nossa rede elétrica, que ela por si só é muito precária, mas também em relação às descargas e à variação da rede. E não confundam, por favor, que uma luminária bivolt ela vai ter maior durabilidade quando exposta a uma variação da rede. Não. O que você protege a luminária da rede é aterramento, é protetor de surto, são outras características de instalação e de produto e não sim um driver bivolt, ok? Então, se aplicar uma luminária 220, ela é o adequado para a iluminação pública, porque é o que você encontra na iluminação pública atual. Você encontra luminária sem acabamento de reflexão, então você, além de não ter, você tem um LED, aí você tem uma fotometria no LED, então beleza, aí você encontra luminárias que não tem uma lente, uma fotometria adequada e não tem uma parte de reflexão boa para aproveitar a iluminação gerada. E luminárias sem proteção e acabamento nas fiações. Então, isso também é uma questão importante. Então, muita fiação exposta. Então, os nossos produtos eles são IP66. Tanto a parte ótica quanto a parte de cabeamento, drivers, protetor de surto, exatamente para dar essa proteção de longa durabilidade ao produto. Então, são fatores que poderiam ser considerados e que valorizaria muito mais ali um investimento público sendo em luminárias públicas, tá? Então aqui algumas informações. E aí, beleza. Quando a gente fala de portaria 20, qual que é a pergunta que vem na nossa cabeça? Tá bom, quais são as características técnicas que são especificadas na portaria 20? Beleza, vamos ver aqui. Eu fiz uma listinha para ficar com um melhor entendimento. Então, vamos lá, potência. Não tem especificação de potência na portaria 20. Então, na verdade, de acordo com o modelo de arruamento que foi definido, vai entender qual que é o nível de iluminação que precisa, aí vai entender qual que é a quantidade de luz que aquela luminária deve prover ao ambiente, e aí sim o município vai falar quanto que ele está disposto a pagar por aquela quantidade de iluminação. Então, aí sim ele vai entender se para cada 10 mil lumens ele quer pagar 100 watts, ele quer pagar 110 watts, ele quer pagar 90 watts. Lembrando que quanto melhor a eficácia, que é o que muita gente chama de eficiência, mas na verdade é uma eficácia, quanto maior a eficácia do produto, quanto mais lumens por watt aquele produto tem, menos a luminária paga por hora da luminária funcionando. Então, isso é muito importante. Então, a recomendação é que uma luminária com eficácia de 120 lumens por watt, ela vai ter uma característica de aplicação muito boa, você vai estar com uma eficiência boa, uma eficácia boa, uma eficiência boa do seu parque de instalação e ainda você vai ter bastante empresa atendendo a essas características, tá? Tecnologia. Na portaria não especifica qual tecnologia você pode ter. Então, você pode ter tanto tecnologia SMD quanto tecnologia COB. Nós falamos dessas diferenças de tecnologia. Hoje eu vou citar ela e vou exemplificar o porquê de fato, qual que é o benefício que se tem. Mas no workshop dos avanços da tecnologia LED, a gente citou esse comparativo. Mas a portaria não tem essa distinção de tecnologia. Ela tem distinção de resultado. Então, se a luminária A atende tal resultado, ok. Então, pode ter qual tecnologia for. Mas lembrando que pouquíssimas empresas utilizam a tecnologia COB e quando utilizam, pouquíssimas não, né? Tem um volume considerável, mas quando você utiliza essa aplicação de tecnologia, ela não dá a mesma performance que o município pode obter ali trabalhando com tecnologia SMD, né?
mas a gente vai discutir um pouco desse assunto. A fotometria, eu vou explicar por que a fotometria tipo 2, tipo 3, tipo 1, qual que é a mais adequada para o cenário brasileiro e por que essa característica ela é importante para os municípios, né? Ela é uma característica que passa muito batido nas pessoas, no geral, mas é uma característica muito importante que traz um resultado significativo para o município. O fator de potência, né, é o quanto aquela luminária realmente é eficiente, o quanto que ela aproveita aquele consumo que ela fez para gerar luz. Então, a gente recomenda 0,95, né? Embora a ANEEL fala que 0,92 dá ok, e a portaria também, você tem um bom range de empresas que já tem 0,95 e você só valoriza a característica do valor que está sendo gasto ali de iluminação no município, tá? Resistência a impacto, né? Ela a IK08 ela é padrão e ela é pedido na norma, tá? Então a portaria 20 ela especifica a IK08 e isso é importante porque questões de vandalismo, questão de qualquer impacto que ela pode sofrer e ela precisa resistir a esses impactos e continuar funcionando, tá? Isso é padrão, toda luminária pública ela tem IK08 no mínimo. Mais do que isso não é necessário, aí é bobagem. Vida útil L70, né? A vida útil do produto, a portaria exige 50 mil horas. A gente vai detalhar um pouco mais por que a gente recomenda. Para você ter ideia, um município pode economizar durante a vida útil dos produtos, se ela opta de 50 para 60 mil, e ainda assim tem um bom pool de empresas que atende essas especificações, ela pode economizar 19 milhões anual só com essa troca. Então, é muito significativa a economia por 1, 2, 3% de diferença de aquisição, ou às vezes nem tem diferença de aquisição. Às vezes o mesmo valor de aquisição para 50 mil horas e para 60 mil é o mesmo, você consegue essa mesma aplicação e o benefício lá na frente, ele infinitamente, tem um retorno totalmente muito significativo. Então, vale a pena considerar essas características. Garantia padrão, tá? 5 anos. Índice de proteção, ele permite outro tipo de IP54 para o driver, desde que o driver tenha uma proteção. Mas muitas vezes você acaba encontrando drivers que, mesmo expostos a intempéries, ele vai ter uma depreciação maior. Então, nós recomendamos que todo produto, todo o cabeamento, toda a fiação, para maior durabilidade do produto, ele esteja todo em IP66, tá? E exatamente para maior proteção dos componentes eletrônicos da luminária. Refrator em vidro plano temperado, não necessariamente, ele ajuda, porque ao longo do tempo a manutenção do produto, limpeza, ela é facilitada quando tem vidro. E outro fator é que o vidro ali, ele valoriza, ele diminui a depreciação da lente, do amarelamento da lente, quando expostas à radiação ultravioleta. Então, esses são fatores importantes de utilização de vidro plano, tá? A gente recomenda. Nós temos as duas características de produto, mas se tiver como optar por uma opção, a opção de vidro plano ela traz benefícios na utilização do produto ao longo do tempo, legal? Recomendamos também que todos os itens de fixação sejam em aço inox, porque você expõe o produto 100% a não só a áreas litorâneas, que você tem ali a condição salina, que é o pior dos casos, quanto em áreas interioranas, né, que você ainda tem também a exposição a sol, chuva, a todo momento ali a depreciação constante. Então, se você não tiver elementos de fixação adequados para essa durabilidade, dificilmente ali você vai ter um bom produto que vai durar durante todo esse tempo que você deixar a luminária de LED. Então, a gente recomenda aço inox e tem justificativa para isso, tá? O alumínio injetado, você consegue uma maior resistência mecânica, mas também é um fator que não necessariamente é necessário. Mas esse ponto, o alumínio é muito importante. Então, a empresa tem que fornecer para você em alumínio, porque vai estar na área externa, né? Então, a área externa você precisa ter uma resistência à corrosão alta. Eu estou citando aqui item por item, porque hoje a gente está falando da portaria, mas daqui a pouco vai ficar muito mais interessante, porque eu vou fazer a comparação para você de uma simulação luminotécnica entre um COB e uma tecnologia LED, entre uma luminária com baixo controle luminoso e uma luminária com alto controle luminoso SX, e o que isso impacta, por exemplo, numa rodovia, num arruamento, tá? Tem outras coisas aqui importantes, por exemplo, mas eu vou citar elas no final. E eu vou só passar por ela. Protetor de surto tem que ser
é especificado pela portaria que tem que ser 10K, 10kV. Material da lente que tenha proteção contra ultravioleta, mesmo tendo o vidro, é importante que tenha essa proteção ultravioleta. É uma informação importante para não amarelar, e aí, se não amarelar, para não impedir a luz de passar pela lente conforme for contando a vida útil, conforme o produto for sendo utilizado, tá? Tem angulação na luminária, isso é muito importante, porque você encontra hoje parque de iluminação que você tem como eu posso dizer, você tem vários tipos de poste e cada poste está angulado de uma forma. Então, muitas vezes, você tem a luminária que está exposta assim, e ele, em vez de ele iluminar a rua para atender essa PT101, ele está iluminando totalmente a avenida e está iluminando as casas. Então, isso não é o adequado. Então, por isso, a gente recomenda que a luminária tenha angulação própria para você aproveitar essa angulação. Eu posso pôr um adaptador? Não recomendamos, porque o adaptador ele não passou no ensaio de resistência mecânica, de resistência ao vento, de resistência à vibração. A luminária que tem angulação dentro dela, sim, ela passou. Então, isso é um fator muito importante. E acesso ao drive protetor de surto pela parte superior da luminária para ser uma manutenção facilitada ao longo do tempo, coisa que a gente vai detalhar no final da conversa de hoje. Enfim, muita informação. Para quem está um pouco mais acostumado com a situação, acho que entendeu os assuntos. Agora a gente vai detalhar um por um e a justificativa técnica de cada um. Para quem talvez ficou um pouco confuso pela quantidade de informação, depois consegue vir e revisitar as informações que estão aqui e, com mais calma, aprofundar em cada assunto e tirar a dúvida de cada assunto. Legal? Não sei por que deu um risquinho aqui. Deve ter sido alguma coisa aqui do chat. Mas vamos lá. Por que não optar pela tecnologia COB? Essa é a primeira informação que a gente vai discutir. Nós já falamos em relação ao comparativo da tecnologia COB com a tecnologia SMD. O COB ele é representado aqui por essa, como se fosse uma bolachona de LED, né? Eu falo bem leigo, né? As pessoas sabem que aqui eu não entro muito em detalhes técnicos, trago isso de uma forma mais leiga para fazer sentido para todo mundo. E o SMD, geralmente, você tem os LEDs espaçados. Então, você tem ali a construção do LED de forma espaçada. Então, com isso, você consegue ter um controle da temperatura melhor. E quanto melhor a temperatura, que você controla a temperatura do LED, melhor a eficácia dele, melhor a vida útil, depreciação do fluxo luminoso ela é menor. Então, você tem várias características significativas em relação a você optar pela tecnologia SMD, que principalmente relacionadas à temperatura. A tecnologia COB você não consegue controlar muito bem a parte térmica, e por você não conseguir controlar a parte térmica do produto, você não consegue ter uma eficácia boa e a vida útil do produto diminui, porque tudo que é exposto a muita temperatura, ele tem uma depreciação mais significativa. Então, esse é o principal fator, e por aqui você conseguir controlar a luz de cada LED, o COB, como ele tem muitos LEDzinhos aqui dentro, você não consegue controlar muito bem a luz dessa luminária. Então, quando você simula no Dialux, você vai ver que o resultado vai ser inferior na maior parte das vezes. Pode ter exceções? Pode, mas na maior parte das vezes não vai ter. Legal? Então, essa é uma das características. Espera que eu acho que está com algum acesso aqui. Está permitindo escrever aqui no meu chat. Deixa eu só ver o que aconteceu. É isso mesmo, alguém conseguiu acessar aqui a minha escrita. Deixa aqui a escrita, depois eu vejo como que trava. Deixa eu só arrumar aqui a minha configuração, só um minutinho, por favor. Beleza. Acho que foi algum bugzinho que deu aqui no meu computador. Então, aqui eu exemplifico muito bem essa informação que eu trouxe para vocês. Deixa eu só agora voltar no mouse. Pronto. Aqui eu exemplifico muito bem para vocês. Então, aqui você tem tanto a placa de LED, né, que tem 35 watts, e você tem aqui uma tecnologia COB com a mesma potência para ser dissipada. Então, você percebe que, obviamente, essa área para dissipar calor vai dissipar em uma velocidade muito menor do que essa área aqui.
Então, provavelmente, esse produto vai estar sujeito a uma temperatura maior e automaticamente a uma performance inferior à tecnologia SMD. Então, esse é um dos principais requisitos. Aí você fala assim, isso já é muito bem, isso aí é muito vago, é uma informação que não necessariamente você consegue ter ela mensurada. Sim, você consegue mensurar. Tecnologias COB, em geral, tem uma vida útil do LED inferior a LEDs SMD. Essa é a primeira característica, tá? Quando a gente fala de simulação, aqui no caso eu peguei uma luminária totalmente sem controle fotométrico. Então aqui você vê que você com uma luminária com um ótimo controle fotométrico, que no caso é a nossa luminária pública Fórtica, você tem uma uniformidade perfeita para postes na mesma distância e você tem uma iluminação de toda a via. Quando você pega uma luminária sem controle fotométrico, você percebe pontos de sombra ou zebramentos durante a via. Tá? Aí você fala assim, você foi no extremo do extremo do extremo. Sim, e por isso aqui eu trouxe outra condição sem ser o extremo. Então eu peguei aqui uma luminária com ótimo controle fotométrico e uma luminária com baixo controle fotométrico. E aí o que você percebe? Que uma luminária aqui com mais controle fotométrico, maior controle fotométrico, tem uma uniformidade maior e tem um nível de iluminação maior. Então, isso está evidente aqui nesse arruamento, né? Então, só para interpretar essas duas imagens, aqui você tem um arruamento, você tem em cada centro aqui uma luminária, cada pontinho vermelho praticamente tem uma luminária no centro, e aí você tem aqui o nível de iluminação na rua. Então, quanto mais vermelhinho, mais iluminação você tem. E aonde você tem o roxinho e preto, menos iluminação você tem. Então, você pode ver que uma luminária com baixo controle fotométrico, mesmo você tendo iluminação no ambiente, você tem mais pontos de zebramento e menos fluxo luminoso sendo de fato efetivo. Então, com isso, o que acontece? Para você ajustar o nível de iluminação aqui e a uniformidade igual ao daqui, você vai precisar fazer o quê? Comprar mais postes ou usar a luminária com uma potência maior. Ambos não trazem benefícios ao município nem às engenharias. Então, isso afeta significativamente tanto o resultado de iluminação quanto o resultado financeiro do município e da engenharia, tá? Então, isso aqui fica evidente quando a gente faz esse tipo de simulação. Então, esses são os benefícios da tecnologia SMD. Então, acho que isso ficou muito claro para vocês, a justificativa técnica de uma solução como essa, tá? Fora isso, que você existe muita competitividade nesse mercado aqui já. Então, uma vez que você elimina a tecnologia COB, você, de qualquer forma, ainda não, de algum momento, restringe a competitividade nos certames. Quando a gente fala de fotometria, show, agora que ficou bem claro, exatamente, agora ficou claro, né? Mais clareza que isso aqui é impossível, né? Obviamente também que eu trouxe aqui cenários mais discrepantes e com maior contraste. Tem situações que podem ser mais próximas? Tem. São mais exceções. São exceções aqui ou ali. Mas assim, na maior parte das vezes vai funcionar dessa forma, tá? Quando a gente fala de fotometria, quando a gente fala de distribuição da iluminação, além da tecnologia, o que a gente fala? A gente fala aqui de como que essa luminária, se eu olhar, eu vou simplificar da simplificação para vocês essa explicação, tá? Basicamente, quando a gente fala de fotometria, nós queremos ver como que a luminária ela distribui a luz se eu olhar ela de frente, que é essa imagem aqui na direita, e como que ela distribui a luz se eu olhar a luminária de lado. Então, por exemplo, quando eu ponho uma luminária no poste, eu quero que a luminária ilumine atrás do poste? Tá, pode ser que em algum caso ou outro sim, mas quando a gente fala de iluminação viária, não. Você quer iluminar aqui a calçada que está aqui, você quer iluminar o arruamento e quer iluminar a calçada da frente. É geralmente isso que você quer. Quando você olha a parte da frente, você quer que a luminária ela abranja tenha uma abertura o maior possível para você usar menos luminárias possível no mesmo perímetro. Legal? Ok? Então, os tipos de distribuição fotométrica, eles são apresentados aqui nesses dois contextos. Assim você consegue interpretar. Então, geralmente a gente vê as curvas fotométricas sendo expressas lá com as linhas isográficas. Simplesmente o desenho é só você imaginar um desenho aqui, mesmo que seja tipo borboleta, asa de morcego, seja lá como for, ou você vai imaginar um desenho aqui
da fotometria, legal? Um dia, no próximo workshop, eu detalho essa informação para vocês, que ela é um pouquinho mais complexa, então a gente teria que aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, eu não vou entrar nesse ponto, mas vou resumir para vocês e trouxe simulações para vocês entenderem, ficar mais claro para vocês a discrepância de cada um. A portaria 20, ela permite a utilização do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Aí você pergunta assim, e aí, João, o que eu faço no meu município? Vou fazer aqui, beleza. Se você não fez a simulação ainda e quer deixar aberta a informação, você pode falar para a empresa que for aplicar o produto, ela fazer a simulação e seja qual produto ela colocar, ela tem que garantir o resultado final de iluminação e de uniformidade. O que a gente tem como experiência ao longo do tempo? Que o tipo 2 é o que melhor se comporta nas ruas do Brasil. Então, a maior parte das empresas trabalham com luminárias tipo 2. Calma que eu vou explicar para vocês. Tipo 2 é a forma, teoricamente, que a iluminação sai da luminária e é projetada ali na rua. Então, aqui você pode ver que aqui está um modelinho de rua e como que essa luz está se projetando de fato no campo, tá? Então você pode ver que aqui a tipo 3 ela é mais abertona, ela pega uma largura de rua maior, mas a tipo 2 ela é adequada para quase 98% dos tipos de rua no Brasil. Vamos entender por quê? Vamos. Tipo 4 e tipo 5, eles nem são permitidos para aplicação no Brasil, tá? Eles não estão na portaria e nem estão como requisito. Mas existem, e por isso que eu trouxe aqui para vocês. E o que está na portaria são esses 3 carinhas aqui. Aqui, uma exemplificação. Então, você pode ver aqui que a luminária está aqui está o carrinho. Você pode ver que a tipo 1 ela é mais fininha, a tipo 2 ela abre um pouco mais, e a tipo 4 ela abre ainda mais. Enfim, se você, teoricamente, fizer uma simulação, teoricamente, a luminária que tiver o tipo, seja lá qual for, ela vai ter uma performance adequada para a rua. Pela experiência, você vai ver que luminárias tipo 2 vão ter uma performance melhor, porque ela está mais adequada para os tipos de arruamento no Brasil. Então, se você pegar vários tipos de arruamento, fizer vários tipos de simulação, você vai ver que, estatisticamente, na maior parte dos casos, a tipo 2 se comporta melhor. Se você fizer a simulação ponto a ponto, também você vai ver que pode ser que ali de 30 tipos de modelos de arruamento, você vai ter um modelo de arruamento que a tipo 3 vai se comportar melhor. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Aí aqui eu falei assim, não, tá bom, vamos trazer informação de forma mais clara para a gente entender. Então aqui imagina aqui um arruamento e uma simulação real no Dialux de como que a luz se comporta. Então você está vendo aqui que se aqui fosse um arruamento, você está vendo o quê? A tipo 2, ela é a que é a maior, ela que mais se abre ao longo da rua e em questão de larguras, ela não tem muita diferença entre elas, exceto a tipo 1, que ela tem um pouco mais de iluminação, a tipo 1 que tem um pouco mais de iluminação para trás do poste. Então, aqui está o poste. E aqui você tem os níveis de iluminação e como que essa luz se distribui. Então, no arruamento, você concorda que a tipo 2 vai se comportar melhor em fator de uniformidade, quando eu considerar que eu quero usar menos postes? Então, para eu usar menos poste e ter um fator de uniformidade e iluminação melhor, você vai ver que a tipo 2 ali, teoricamente, ela se comporta melhor pela própria característica de distribuição do produto. Além disso, você tem 3 características importantes. O tipo, se o controle da luz ela é totalmente para gerar iluminação efetiva, que a gente vai falar um pouco aqui mais para frente, e se ela é longa e curta. Então, essa aqui, então você tem 3 tipos de nomenclaturas, tipo 2, tipo 1, 2, 3, curta, longa e média, e limitada e totalmente limitada. O Inmetro permite você usar qualquer desses 3 tipos de combinações. Tipo 2, curta, longa. Tipo 2, curta, totalmente limitada. Tipo 2, média, totalmente limitada, que é o que a gente vai entender um pouco mais para frente. Tipo 2, longa, totalmente limitada. Então, a gente vai conseguir, de fato, a portaria ela permite você usar qualquer uma dessas combinações. No final das contas, é assim, o que é melhor? O que é específico? Eu deixo aberto? Ou você traz para um conceito onde você deixa aberto o cenário e qualquer luminária de características ali apresentada, ela tem que atender aos requisitos que você colocou,
ou você faz a simulação anteriormente, estaticamente você vai ver que tipo 2 média vai se comportar melhor e você pode solicitar tipo 2 média. Nós recomendamos, e você pode ver que a maior parte dos municípios no Brasil recomenda-te, já solicita tipo 2 média, porque já sabe-se e já antes de colocar a licitação para concorrência, já verifica que a tipo 2 média se comporta estatisticamente melhor. Então aqui você pode verificar que a curta, média e longa, a fotometria média, ela se comporta melhor já em questão que você imaginando que tem um arruamento aqui. Você pode ver que a longa, você, de novo, precisaria trazer mais postes, utilizar mais postes para você chegar no nível de iluminação e uniformidade adequado. Então, tipo 2, média. E vamos lá, o que é limitada, totalmente limitada, e o que significa isso? Esse tipo de nomenclatura, ele define como que o controle da luz ele é realmente definido. Vamos trazer dessa forma. Então, a gente tem 4 conceitos. A gente falou mais disso na 5101 e você tem aqui luminárias com um conceito de que produz muita poluição luminosa, que está aqui como verbo bad. Bad, que ela produz média poluição luminosa. Better aqui, ela vai reduzindo o nível de poluição luminosa. E best aqui, que praticamente ela tende a zero o nível de poluição luminosa. Então, você tem um autocontrole luminoso e exatamente tornando a iluminação pública exatamente controlada e efetiva onde você quer iluminar, que são os arruamentos. Então, aqui eu tenho um detalhe mais específico. A portaria 20 permite que a luminária que você aplique, ela não gere iluminação que seja direcionada acima da luminária. Tá? Tem alguns detalhes, tem exatamente as angulações permitidas para limitada, totalmente limitada, mas eu não vou entrar tão tecnicamente, senão a gente vai aprofundar e a gente já está chegando no limite da nossa conversa. Então, quando a gente entra aqui, quando a gente vê a portaria, o que ela permite? Que a luminária seja limitada ou totalmente limitada, né? Ou cut-off ou full cut-off. Então, ela permite esses dois modelos de características luminosas. Qual que é o melhor modelo? Obviamente que a simulação ela vai dizer qual que é o melhor modelo. Então, se eu pegar uma luminária tipo 2 média limitada ou tipo 2 média totalmente limitada, eu deveria, o correto é simular os dois modelos. Qual que comportou melhor? Este aqui, o totalmente limitado, neste caso, comportou melhor. Então, segue com ele. Não, o limitado comportou melhor. Então, segue com ele. Mas, como eu digo, estatisticamente, o totalmente limitado se comporta melhor na maior parte dos casos. E, obviamente, você vai estar tendo o controle do fluxo luminoso mais efetivo. Então, essa é a recomendação de aplicação. E exatamente que você vai estar reduzindo ali as características de ter uma poluição luminosa, por menor que ela seja, quando você aplica limitada. É errado eu colocar limitada? Não. É melhor eu colocar totalmente limitada? Na maior parte das vezes, sim. Estatisticamente, sim. Ok? Então, essa é a sugestão. E, tecnicamente, você verifica que esse controle luminoso, você vai não só reduzir a característica de poluição luminosa, mas você também vai ali de forma tornar mais efetiva a luz que está sendo gerada, tá? Então, aqui é uma imagem que torna mais claro para a gente o que o controle luminoso, ele de fato, ele afeta quando você usa um produto ou sem limitação, ou totalmente limitado, ou limitado, tá ok? Hoje você encontra com a tecnologia convencional esse conceito de iluminação. Então, você vê uma alta poluição luminosa em qualquer local, né, praticamente hoje nos municípios do Brasil, você, na maior parte das vezes, encontra esse cenário de poluição luminoso. E a tendência é que a tecnologia LED você encontra este cenário aqui na maior parte das vezes, tá? Então, aplicando limitado ou totalmente limitado, é com isso aqui que você está definindo a característica da luminária, querendo que ela jogue a luz totalmente para baixo da peça, não acima do nível da peça, tá? Tem um conceito técnico para justificar isso, mas não vamos entrar nesse detalhe. Legal? Enfim, especificação técnica recomendada para rolamentos no Brasil, tipo 2, média, totalmente limitada. Eu não quero simplesmente basear numa sugestão. Então, tudo bem, simule. Pegue os modelos de rua, simula. Você vai verificar que o tipo 2 média totalmente limitado vai se comportar melhor na maior parte das vezes. Legal? Só estou otimizando o tempo de vocês nessa simulação. Enfim,
Fechamos e vamos para a última especificação sugerida e muito importante que traz resultado significativo para os municípios. Por que adquirir produtos de 60 mil horas ou mais? Nós falamos sobre a BNT 5101 que a ANEEL, para cada tipo de município, ela tem ali um fator de horas que o município deve utilizar para fazer o cálculo, para pagar a conta de energia elétrica do município. Então, para cada nível de cor aqui, você tem um padrão de hora. Então, se eu estou aqui lá no norte, nordeste, aqui lá no extremo lá, eu preciso considerar que meu município vai ter a luminária ligada diariamente 11 horas e 29 minutos. Então, todos os meus cálculos de energia elétrica devem ser baseados nessa quantidade de horas. Então, isso serve para nos balizar nos cálculos de horas específicos. Então, quando a gente entende aqui, a gente discutiu vários cenários na última conversa de troca de iluminação e por que a troca de iluminação LED se justifica pela economia por ponto. Então, aqui a gente tem, por exemplo, troquei uma luminária de 400 watts, vapor de sódio, por uma luminária LED de 100 watts, com uma eficácia aí de 140 lumens por watt, 130 lumens por watt, enfim, acima de 13 mil lumens. O percentual de economia vai ser 78%, considerando que na lâmpada você tem a lâmpada mais o consumo do reator. Fizemos a simulação considerando 11 horas e 29 minutos. E se for ali 50 centavos o quilowatt-hora, R$ 62,00 de economia mensal. E se for 0,65 centavos o quilowatt-hora, R$ 80,00 por ponto. Não, eu não vou substituir lâmpada de 400 por 100, porque está muito depreciada a iluminação. Tudo bem. A gente, na última conversa, fez a simulação para vários cenários. E aí você vê que até em cenários críticos, que praticamente você tem que trocar a mesma... você tem que readequar a iluminação do ambiente, mesmo assim se torna benéfico ao município. E aí essa economia vai variar de R$10 até ali, no caso, R$80 no máximo dela, quando você faz essa troca equivalente. Então, cada município vai ter o seu perfil de consumo. E esse detalhe de perfil de consumo para cada município nós conversamos na última parte da BNT 5101. E por que eu usei ela aqui? Então, eu considerei um cenário como referência para a gente calcular aqui por que 60 mil horas é melhor que 50 mil horas e quanto que isso representa de economia de fato para o município. Então, eu peguei aqui um município médio de 10 mil pontos de luminária. A economia mensal, eu considerei aqui 53 por 26, R$ 53,26 por ponto mensal, baseando que eu estou trocando lâmpadas de 250 watts por 50 watts. Mas essa troca que você colocou, ela é surreal, ela não é verdade. Então, eu estou balizando para vocês em fatos reais, em clientes atendidos desse formato e com aplicações que atendem NBR desse formato. Tem lá um município que tem 250 watts de vapor de sódio, mas a gente fez a simulação para 50 de LED e com 6 mil e 7 mil, com em torno de 7 mil lumens e não funcionou. Não atendeu a norma, ok, vai para a próxima potência. Luminária de 70 watts ali com 10 mil lumens, luminária de 100 watts com 13, 14 mil lumens que vai substituir aquele ponto, ok, faz o cálculo de economia para aquele ponto e você vai encontrar ali exatamente a economia real para o ponto. Legal? Para a nossa conversa de hoje, eu usei como base os R$ 53,26. E aí, o que a gente verifica? Que a horas de utilização eu considerei 11 horas e 29 minutos. Então, a economia anual do município aqui está dando 6 milhões de reais, considerando para esse cara aqui. Quando a gente compara 50 mil horas e 60 mil horas, se a gente traz 365 dias relacionado nessa quantidade de hora utilizada, 50 mil horas representa quase 12 anos. E 60 mil horas representa ali 14,29 anos. É entre 2 a 3 anos de economia a mais para o município optar por 50 e 60 mil. Que economia e o que isso significa em dinheiro? Quase 19, em alguns casos vai representar até 19 mil, em alguns casos vai representar 19 milhões, em alguns casos vai representar 9 milhões, em alguns casos vão representar 6 milhões. Então vai depender um pouco de município para município. Com os dados que eu apresentei para vocês conseguem fazer de fato esse cálculo, tá? O que eu quero trazer de informação aqui? O custo de aquisição para 50 mil horas e para 60 mil horas é igual. Então, por que especificar? A ampla concorrência ela ocorre nos dois parâmetros. Então, por que não? Por que o município vai optar por 50 mil? Se a economia é totalmente significativa. Não vai precisar nem mais
dos planos aí de economia do governo, porque só essa iluminação já vai gerar a economia que a Previdência precisa gerar de economia para os municípios no Brasil, tá? Então, são informações totalmente relevantes e que trazem fatos você consegue de fato comprovar essas características, legal? Então, acho que até aqui está claro para todo mundo, né? Estamos indo para o final do final aqui da nossa conversa. Quando a gente fala de característica mecânica, a que mais importa? A gente já falou do vidro, já falou dos elementos de fixação em aço inox, já falou do corpo em alumínio, já falou da pintura. E um fator muito importante é o fato da manutenção ao longo do tempo. Quem vai falhar na luminária não é o drive, não é a luminária, e sim o protetor de surto que vai proteger a luminária. Imagina assim, o protetor de surto atuou, você tem que tirar o ponto de iluminação para fazer o reparo, então você vai ter que ter luminárias em estoque, você vai ter que ter não só luminárias você vai ter que ter luminária em estoque e você vai levar mais tempo, porque você tem que tirar o ponto, você tem que pôr um ponto novo, e aí depois você vai ter que pôr esse ponto em outro lugar. Ou você vai ter que voltar ao ponto na onde você tirou essa luminária ali, só por causa que o protetor de surto acionou. Quando você tem acesso na parte superior da luminária, você consegue fazer a troca do protetor direto no ponto. Então, você parou ali com o caminhão, abriu a luminária, aqui no caso, sem necessidade de ferramenta. Então, você leva 30 segundos para abrir a tampa e você leva 3 minutos para fazer a troca do DPS. Ah, tá chovendo. Você leva 10 minutos para fazer a troca do DPS. Isso é muito mais barato do que você ter estoque de luminárias em campo para ficar fazendo troca de luminária com queima de protetor de surto. Porque está lá numa área com alta incidência de raios. Ou está lá com uma área com alta variação de energia na rede. Enfim, seja lá qual for o motivo. Então, isso aqui se justifica ao longo do tempo para manutenção. Muitas empresas que estão só fazendo a instalação e a inserção de produtos não estão pensando na manutenção, mas então cabe ao município ou cabe às empresas que estão fazendo as PPPs olharem pela própria manutenção dela, porque isso sim aqui afeta o dia a dia da operação, tanto do município quanto da empresa que fica responsável ali pela manutenção daquele parque de iluminação, tá bom? Enfim, a angulação a gente já falou, e aqui eu trouxe só fotos para você entender como que a angulação ela facilita e favorece o município a atender a BNT 5101, e são características muito importantes que trazem um benefício significativo para o município e que não são exigidos em portaria, mas que cabe então ao município fazer essa exigência, porque a portaria, na verdade, ele rege o requisito mínimo. Então, você pode sugerir e pode exigir características acima, desde que tenha concorrência e que você ali vai trazer e tenha a justificativa técnica que vai melhorar a iluminação do município, que vai melhorar a gestão financeira ao longo do tempo, tá? Então, esses são os fatores que a SX apresenta, tá? Essas são as características que nós trazemos para vocês. Então, assim, como eu disse, cada assunto que a gente fala aqui, 1 hora é muito pouco, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, que teria informações novas e relevantes para a gente utilizar. Mas como provavelmente o pessoal já tem outras ligações, outras conexões para fazer, esse era o conteúdo que a gente trouxe para hoje e para a gente aprofundar. Caso você quiser um suporte, quiser discutir mais alguns pontos, é só vocês solicitarem aí para a gente vai estar à disposição, podemos abordar esses assuntos que vocês sugerirem ao longo do tempo, tá? Então, aqui eu apresentei, por hoje é só, tá? Espera aí que descompartilhou a minha tela. Então, assim, por hoje é só. Pronto, voltou a tela. Eu fico à disposição. Tem alguma dúvida ali, além das que o pessoal colocou aqui? Tá, agora o Marcelo falou que agora ficou claro a explicação do COB. Fiz uma explanação. O José que retornou a informação. A manutenção de lâmpada, essa incidência diminui em relação às antigas multivapores? José, assim, outras tecnologias de vapor com outras tecnologias, eu não consigo, eu não sei fazer esse comparativo para você da melhoria dela. Eu sei que assim, tem uma melhoria para algumas tecnologias de multivapores em relação a só de vapor, mas eu não sei eu não conseguiria explanar para você no detalhe do detalhe, tá?
porque nós somos focados em LED e a gente acredita que não faz sentido sair de vapor para multivapores ou ficar no convencional e vir para LED. Então, a gente já sugere para o LED, porque você tem a tecnologia de lâmpadas de vapor, além de ter uma vida útil bem inferior à tecnologia LED, né? Você está falando ali de 15 mil, 10 mil horas, 20 mil horas, então vai estar nesse bolo aí, né? E luminária de LED ela vai durar 5 vezes mais, 6 vezes mais do que as lâmpadas de vapor. E fora isso, a lâmpada de vapor deprecia muito rápido, né? Então, enquanto o LED você demora 50, 60 mil horas para reduzir, com a tecnologia LED, para você depreciar a iluminação é muito rápido, né? É questão de meses você deprecia essa iluminação, enquanto que o LED é ano. Em relação a insetos, a gente comentou de insetos nas últimas conversas, e não é conclusivo que a tecnologia LED, por si só, ela vai ali reduzir, de fato, a atração para insetos. Porque, por qual justificativa, né? Na prática, ela tem se reduzido em relação a vapor, principalmente por causa da característica de calor que é gerado pela lâmpada de vapor. Mas, como cada região que você aplica, você tem ali cada tipo, você tem infinitos tipos de inseto, você tem vários tipos de inseto em cada região, e aí você tem um ambiente para cada região, você tem uma temperatura de ambiente para cada região, você tem uma característica de inseto para cada região. Então, por exemplo, pode ser que a radiação emitida pelo LED atraia o inseto lá no norte, mas não atrai inseto lá no sul, porque o inseto que tem no sul não é atraído pela tecnologia LED. E pode ser que você tenha uma lâmpada de vapor, que as emissões emitidas pela lâmpada de vapor, lá no sul, os insetos vão atrás dela, mas lá no norte não vão atrás. Entende? Então, varia muito da espécie do inseto e de como que a radiação que é emitida ou pela lâmpada de vapor ou pelo LED que atraia esse tipo de espécie de insetos, entendeu? Então, qualquer estudo em relação à atração de insetos, eles não são conclusivos. Então, não existe conclusão, de fato. Tá? Estatisticamente, o LED ele atrai menos insetos que as lâmpadas de vapor. Esse é um ponto final. Quanto? Não é conclusivo. Varia muito, porque para cada região, para cada época do ano. Então, tem vários quesitos a serem analisados. Tá? Então, falo para os casos de aplicação a indústrias alimentícias e farmacêuticas. É exatamente isso. Ela reduz, mas a variação não é conclusiva. Qualquer estudo ele não é conclusivo. Então, se alguém falar para você assim, ó, reduz, tá, reduz, assim, estatisticamente. Mas, de fato, não é conclusivo quanto reduz e se reduz a zero ou não. Tá? A zero, não. Isso é de fato, porque vai depender da espécie, da época do ano que aquele inseto estiver sendo exposto à radiação emitida pela luminária, tá? Fechou? Então é isso. Acho que se não tiver mais nenhuma dúvida, eu fico à disposição para vocês. Só mandar aí as informações para a gente. Compartilhe o material com o pessoal, tá? Aqui o Agostinho agradeceu. Ô, Agostinho, eu vou responder aqui, ó, o meu e-mail aqui de novo para você, tá? Só um minuto. João.p. O Macedo ali colocou uma informação. O pessoal já está indo já, mas quem vai ficando a gente vai conversando. O Macedo, ele falou que... Cadê a sua dúvida, Macedo? Deixa eu pegar aqui. Vai ter uma gama de potências maiores da luminária pública DSX? Sim. Vai ter uma gama maiores não só de fluxo luminoso, mas de potências também, tá? Essas novidades devem ser lançadas em breve aí. Então, para quem tiver essa necessidade, solicite para a nossa equipe que a gente consegue dar todo o suporte para vocês. Tudo bem? E aí os nossos fluxos luminosos de luminária pública, eles vão variar de 4.000 lumens até 27.000 lumens, tá? Então, são mais de 30 modelos certificados no Inmetro, então você vai ter ali bastante opção de aplicação para cada modelo de rua chegar na condição adequada. Legal? Beleza, então é isso, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês dedicado aqui na nossa conversa. A gente fica à disposição para maiores informações, tá? Para a gente se compartilhar de informação. O
que precisar de mais informação, é só solicitar por e-mail. A gente fica à disposição de vocês, tá? A nossa equipe está à disposição. Enfim, depois vocês vão receber a gravação aí de hoje da nossa conversa, beleza? Um grande abraço aí para todos e uma boa semana.